policiais. Trata-se, esses 6 decretos tratam disso, não tratam de desvio de dinheiro público, não tratam de benefícios ao gabinete da presidência da República. E aí é que fica estranho. Na época do Fernando Henrique Cardoso, decreto de crédito suplementar foram feitos 101. Do mesmo tipo do meu, 30. Eu fiz 6. No meu caso, é crime. E nunca foi crime antes. Começou a ser crime agora, no final de 2015. E é bom que se diga que as minhas contas nem foram julgadas pelo Tribunal de Contas da União, e muito menos pelo Senado, e são um dos elementos do impeachment. Agora, o segundo elemento é o que eles chamam de Plano Safra, chama Plano Safra mesmo, que é o governo federal, ele executa todo ano o Plano Safra da Agricultura e o Plano Safra da Agricultura Familiar. Isso significa que quem faz esse processo é o Banco do Brasil. Pela lei, eu não pratico nenhum ato na execução dos 2 planos. Do que eles acusam a gente? Acusam da gente ter atrasado o pagamento e a transferência do dinheiro do Plano Safra para entregar aos agricultores. O Banco do Brasil antecipou e nós pagamos na sequência. Nunca na vida atraso foi considerado empréstimo. Por que eles alegam isso? Porque pela lei é proibido o banco público emprestar para o Estado. Apesar do banco ser do Estado, ele não pode emprestar para nós. Então, as 2 alegações, eu falo nelas porque é importante que vocês saibam, absoluta falta de fundamento. E, na verdade, quando vocês escutam aquela cena que é dantesca, que seria ridícula e risível se não comprometesse o país, que foi as declarações de voto no dia 17 de abril, vocês verão que ninguém se refere a 6 decretos suplementares e ao Plano Safra. Mas o que é mais interessante ainda na questão do Plano Safra é que eles diziam e dizem que eu devia saber. Sabe por que eu devia saber? Porque eu conversava com o secretário do Tesouro. E eles dizem que o secretário do Tesouro, Dr. Arno Augustin, gaúcho, que eu conversava muito com ele, então eu tinha de saber. Só tem um pequeno problema. É 2015. O Arno não era mais secretário do Tesouro. Então, como é que eu conversava com ele? Se ele não era secretário do Tesouro. É ridículo, é farsante, é farsesco. Agora é, sobretudo, uma arma política que passa pela tentativa de afastar uma presidenta da República sem base real. Agora vamos olhar a retrospectiva disso. Como é que aconteceu? Acontece, primeiro, porque desde o início lá da Constituinte de 88, os governos, todos os governos, tiveram de recorrer a uma articulação com o centro para se tornar sustentável. 2 coisas ocorrem nesses últimos tempos. Primeiro, uma imensa fragmentação política. Hoje tem mais de 28 partidos na Câmara Federal. Desses 28 partidos, mesmo dentro de cada um,
há uma grande fragmentação, uma grande regionalização, uma grande corporativização. Então, o centro se fragmentou bastante. E o centro ganhou uma hegemonia de direita explícita, que é controlada e exercida na Câmara Federal pelo ex-presidente, afastado, mas em atividade intensa, senhor Eduardo Cunha. É bom vocês falarem fora Cunha, porque ele está bem presente no exercício da sua atividade. Na verdade, ele indicou não só o líder do governo provisório e ilegítimo, mas também indicou talvez a maior parte dos ministros interinos provisórios e legítimos. E é importante que você saiba que a discussão não é, e isso Tasso tem razão, uma parte é a questão da corrupção, sim, porque o senhor Eduardo Cunha tem conta no exterior, na Suíça, entre as conhecidas, e tem toda uma prática que beira uma espécie de organização para cometer delitos e praticar irregularidades. É importante perceber isso, porque é isso que explica a aceitação do processo de impeachment. Mas, por baixo dessa aceitação, é importante sinalizar que há uma pauta e uma agenda própria. Essa agenda é uma agenda ultraconservadora nas questões dos direitos individuais e coletivos, na questão da política social e cultural, e é ultraliberal em economia. Ultraliberal em economia. Não basta pura e simplesmente fazer, porque isso sempre ocorre numa crise. Numa crise, diante das dificuldades econômicas, tem uma opção distributiva. Quem tem de arcar com a responsabilidade? Na Câmara não passa uma única proposta de aumento progressivo de impostos. Nenhuma proposta. Porque criminalizaram os impostos de uma forma a garantir que a única alternativa para fazer qualquer processo de reequilíbrio fiscal é retirar direitos. É por isso que hoje nós vemos o absurdo de querer reduzir o Bolsa Família a 5%. 5% é 10 milhões. O Bolsa Família atinge 47, estão tirando 37 milhões. Mas, até aí, eles falam, não, estão tirando, e esse pessoal não quer trabalhar. É uma grande solene, aliás, é um grande solene preconceito. Por quê? É complementação de renda. E o Bolsa Família, ele tem uma direção precisa. Ele visa atender e acolher e sustentar crianças e jovens. É por isso que o Bolsa Família beneficia, sobretudo, e exige contrapartida para as crianças. Tem de estar na escola, tem de ter vacina, tem de ter assistência médica. E foi com esses instrumentos, além da política de valorização do salário mínimo, que o Brasil saiu do mapa da fome. Nós saímos do mapa da fome por causa disso. Eles dizem que o SUS não cabe no orçamento. Que o SUS não cabe no orçamento, como se o SUS fosse uma conquista de hoje,
apenas. O SUS é uma conquista que vem desde 1988, em que se deixou claro que a saúde, mais do que um direito, era uma obrigação do Estado. E aí, a quem eles querem atingir? Ao mais médicos. Primeiro, mostrando um imenso preconceito contra os médicos estrangeiros. Segundo, mostrando um imenso desconhecimento. Nós não usamos médicos estrangeiros porque tem um número de médicos suficientes. Não tem no Brasil. Nós estamos formando, nós viemos criando e internalizando faculdades de medicina. Acabar com mais médicos é deixar 63 milhões de brasileiros sem atendimento básico de saúde. É isso que está em questão. Não está em questão. Não está em questão uma visão ideológica se o médico é A, B, C ou D. O que está em questão é como atender 63 milhões de brasileiros. A mesma coisa com a educação. Não é possível que se trate com a leveza que trata toda a questão da universidade pública e gratuita. A lei de cotas, colocaram na direção do Ministério uma pessoa que foi contra a lei de cotas. Era da época do Tarso lembra? Entraram contra o ProUni. É justamente o DEM que fez isso. E é o DEM que dirige a saúde hoje. A educação. E aí, nós chegamos àquela cena dantesca que é a extinção do Ministério da Cultura. E o Ministério da Cultura num país que tem essa diversidade que nós temos, diversidade cultural, étnica, e que a cultura se constitui um dos cimentos que interliga a nosso conceito, a nosso sentimento, a nossa vida enquanto nação. Tudo isso mostra claramente que tem um perfil, mas esse perfil fica mais claro quando quer desindexar do pagamento de 70% das contribuições da Previdência, desindexar do salário mínimo. Porque aí, é só lembrar isso, 70% da Previdência ganha o salário mínimo. Tirar a vinculação do salário mínimo é empobrecer 70% dos mais de 23 milhões de brasileiros aposentados. Tudo isso faz parte de uma determinada concepção e de um determinado modelo. Que eu creio que, como o governo é ilegítimo, ele tem uma tendência incontornável para o arbítrio e para a repressão. Para o arbítrio, eu dou um exemplo com o direito de defesa nosso diante do processo em curso no Senado. Para a gente ter uma ideia, há uma diferença entre o golpe militar e a ditadura, o golpe militar e a democracia. O golpe, aliás, militar, parlamentar e a democracia. Tem uma base que a gente pode tentar explicar de forma mais fácil através de uma imagem. Se a gente considerar que a democracia é uma árvore, o golpe militar é o machado cortando a árvore e estabelecendo no seu lugar o deserto do arbítrio, da proibição de participação, da lei de censura. Se a gente considerar que o golpe parlamentar se dá sob uma árvore, ele não é um machado, ele é um parasita que come as instituições, que impede que elas funcionem
vocês vão e aceitam a regra do jogo, porque nós sabemos que a gente tem de radicalizar a regra democrática. Nós temos de defender no espaço democrático garantido pela Constituição de 1988 e pelas leis. Por isso que nós entregamos a minha defesa na quarta-feira. E ontem ficou claro que a comissão presidida pelo PSDB, que tem o relator, o PSDB, que tem no autor do pedido de impeachment, também militante do PSDB, ex-ministro do senhor Fernando Henrique Cardoso, e em conivência com toda a base de sustentação do governo usurpador, teve uma atitude clara de tentar impedir que nós exerçamos o direito de defesa. Por que isso? Porque eles percebem que a cada dia, tanto pelo fato de que suas características ficam claras para a população, como também pelas próprias revelações gravadas dos que articularam o golpe, as dificuldades de legitimação, as dificuldades de justificativa para o golpe são muito fortes. Nós temos de ser impedidos de construir a prova, de mostrar a razão do golpe. Primeira razão, obviamente, que é impedir que os processos de corrupção chegassem até eles. Segunda razão, é possibilitar que um conjunto de pessoas sem voto, sem legitimidade, implantem um plano de governo que sequer passou pela votação dentro de um condomínio. Sequer não foi votado nem no condomínio, quanto mais diante da população brasileira, pela nação brasileira. Essas duas razões, a implantação de um programa ultra liberal e ultra conservador, e a chegada àquela história, temos de estancar a sangria, e aí eu cito literalmente, mostram esse temor e o fato que nós estamos, e é importante que vocês tenham consciência, nós estamos sendo cerceados no nosso direito de defesa. E esse direito de defesa é um espaço de disputa política, porque ser democrata é garantir o direito de defesa. Olha, se eles são incapazes de garantir o direito de defesa, eles não são democratas, são golpistas. Nós consideramos que dois sentimentos perpassam. Primeiro, um temor. Temor de vocês, temor das ruas, temor da imensa reação que de repente se alastrou pelo Brasil. Esse temor vai ter, pode ser também Temer, tem já uma cara que é importante que a gente saiba qual é. Hoje, houve uma decisão da Casa Civil e Legítima Provisória e Interina, cujo objetivo, sabe qual é o objetivo? Proibir que eu viaje. Vejam bem, vocês têm de ficar alegres, porque o meu direito de viagem parece que é só de Brasília
para Porto Alegre. Mas vocês não podem ficar alegres, porque é um escândalo que eu não possa viajar para o Rio, para o Pará, para o Ceará. A troco de quê? Por que isso? Porque isso é grave. Sabe por que é grave? Eu não sei se você sabe, mas eu não posso, como qualquer outra pessoa, pegar um avião. Pegar um avião, tem que ter toda a segurança atrás de mim, garantindo a minha segurança pela Constituição. É a Constituição que manda. Então, nós estamos diante de uma situação que vai ter de ser resolvida. Eu vou viajar. Vamos ver como vai ser. A segunda questão desse tipo que eu quero falar com vocês é outra. Nós vamos ter, e vocês têm que se preparar para isso. Hoje começou a primeira tentativa mais aberta, recente. Teve outras mais antigas. Qual é essa tentativa? Eu sou uma pessoa incômoda. Eu sou muito incômoda. Eu não tenho acusação de corrupção, de uso de dinheiro público, de conta no exterior. Hoje, o Globo tem uma tentativa, monta uma estratégia para atingir a minha imagem. Mais um, dizendo que o dinheiro da Petrobras, especificamente da refinaria de Passadina, pagou as contas do meu cabeleireiro. Vejam vocês, e que custa 5 mil reais. 5 mil reais. Não, a conta custa 5 mil reais, que eles teriam pago, devido à refinaria de Passadina. Bom, aí o que acontece? E dizem o nome do cabeleireiro, que é um japonês chamado Celso Kamura. Só tem um problema. Não, ele não é da Globo. Ele é um cabeleireiro razoavelmente bem colocado. Mas o Celso Kamura, eu conheci ele na campanha de 2010, que a produção dos meus programas de televisão contrataram ele. Bom, nessa condição, ele fazia meu cabelo. Eu gostei. Quando acabou a campanha, eu contratei pessoalmente. Qual é a vantagem? Eu tenho os comprovantes. Eu tenho os comprovantes que eu paguei a passagem e o serviço de cabelo. Mas o mais interessante não é isso, que parece que eles ligam o cabelo com Passadina. Acontece que Passadina foi em 2006. Em 2006, eu não conhecia o Celso Kamura. Eu fui conhecer ele 4 anos depois. Eu sequer não passava nem pelo meu sonho, eu seria candidata à presidência da República. Então, como é que é isso? Como é que pode isso? Bom, mas isso já fizeram inúmeras vezes. E é importante destacar que o senhor Procurador-Geral da República, por solicitação, inclusive de senadores gaúchos, solicitaram a ele que analisasse a questão de Passadina. E ele analisou. E se vocês quiserem ler, porque é bastante
claro, está tudo explicadinho. Se vocês quiserem ler, vocês sabem que eu tenho um blog. Pode entrar no meu blog, que está tudo lá explicado. O blog eu uso porque é a única forma de eu comunicar diretamente com a população. Então, tá aí o blog, vocês podem ler que está lá explicado. Só quero adiantar o seguinte: nós temos a certeza de que eles vão tentar de qualquer jeito, me incriminar. A única coisa que eu adianto para vocês é que vai ser difícil. Vai ser muito difícil. Mas desde 2013, ao longo dos anos 2010, até o casamento da minha filha foi investigado. Então, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Eu tenho todos esses anos de investigação nas costas. Eu não tenho contas no exterior. Este é um problema seríssimo. Outro problema seríssimo. Eu jamais utilizei dinheiro público para pagar qualquer coisa na minha vida. Eu fiz campanhas eleitorais. Eles dizem que nas minhas campanhas eleitorais as contas são suspeitas. Já viraram as contas de cabeça para baixo. Já procuraram de tudo quanto é jeito. Eu espero que eles saibam que eu não vou deixar de combater cada uma das falsidades, das inverdades e das mentiras que tentarem usar contra mim para me calar. Eu não vou me calar. E finalmente, eu quero dizer para vocês que o que está em jogo no Brasil não é o meu mandato, não é ele. O que está em jogo no Brasil é como é que nós teremos os processos democráticos daqui para frente. Como que nós garantiremos que direitos e conquistas, direitos individuais e coletivos, conquistas individuais e coletivos, não sejam objeto do retrocesso? Como nós iremos? Essa é uma pergunta para os juristas. Aqui tem uma juíza, um advogado e outro. Eu quero dizer para vocês que a gente terá, daqui para frente, de ver com muito cuidado como é que a conjuntura se desdobra. Porque a gente tem que estar atento. Muitos dizem hoje que está em curso também uma tentativa, se o governo Temer se inviabilizar, eles conduzirem isso até 2017 e então fazerem uma eleição indireta. Tudo isso tem de passar pelas nossas considerações e agenda. Nós temos de ter clareza que o que está em jogo é o hoje, mas é sobretudo o amanhã democrático do Brasil. Nós sabemos que essas conversas de semi-parlamentarismo, elas sempre surgem nessas circunstâncias. Eu quero encerrar dizendo uma coisa que eu tenho convicção. No Brasil democrático, as transformações foram possíveis, porque por mais que haja algum filtro, algum controle oligopólio da mídia, nas eleições presidenciais, esse controle pode ser furado. E tem sido nos últimos anos.
As eleições presidenciais majoritárias, elas são necessariamente um fator de transformação. Por isso que o parlamento é sempre um pouco mais conservador do que o executivo. Nós viemos do mesmo voto de e executivo. A diferença é que os filtros, como se individualizam no caso da eleição proporcional, tendem a permitir uma incidência maior do poder econômico, das oligarquias, enfim, de fatores que podem distorcer um pouco a representatividade. Daí porque eu tenho imensa clareza de que o Brasil precisa, por muito tempo ainda, do regime presidencialista. E eu não estou falando em causa própria, porque eu não posso mais me eleger. Eu estou falando olhando o futuro da democracia no nosso país. Terá sempre um amanhã, e nós que somos lutadores pela democracia, pela justiça social, pela soberania desse país. Aliás, eu esqueci de dizer que a primeira coisa que Parente a Serpente falou é que tinha de desmontar o pré-sal. Eu nunca vi uma empresa de petróleo não querer petróleo. É uma coisa que foge à minha compreensão. Mas eu sou, assim, uma pessoa muito simples na compreensão do petróleo. Não acho que o petróleo é... Não acho que o petróleo é uma das grandes riquezas desse país e que nós conquistamos a capacidade de extrair petróleo. Eu sei de quantas acusações eu escutei que a gente não conseguiria tirar óleo do pré-sal. Pois bem, a Petrobras chegou a produzir em média 800 mil barris dia, mas já chegou a produzir 1 milhão de barris dia do pré-sal. Então, eu só quero encerrar dizendo, essa questão é uma questão extremamente grave também. Mas nós todos teremos de nos unir. Esse momento é um momento extremamente difícil, que vai exigir de nós muita capacidade de luta, muita unidade e muita capacidade de enfrentar todas as adversidades, inclusive alguns processos de arbítrio, como esse de proibir um avião. Muito obrigado. Eu agradeço o pessoal lá de fora que está escutando no telão. Muito obrigado a todos e um grande beijo. Encerrado o ato, então, vamos juntos caminhar até a esquina democrática e